Aqui eu vou começar resolvendo cada partezinha da conta separadamente. Depois a gente vai colocar numa conta grande só. Tá? Então, olha só. Raiz cúbica de menos 729. A gente tem que saber que a raiz cúbica, quer dizer, a gente não tem que saber de cor, mas a gente tem que saber calcular a raiz cúbica de 729. E a raiz cúbica de 729 é igual a 9. Tá? Se eu não sei, o que eu faço? Eu pego 729, faço a decomposição em fatores primos, tudo aquilo que eu expliquei para vocês na aula, né? A gente não precisa necessariamente saber de cor essa raiz cúbica, mas a gente tem que saber como resolve. E se a raiz cúbica de 729 é 9, e 729 é negativo, é 9 negativo. Raiz cúbica existe, e o resultado dela vai... Aliás, raiz cúbica de número negativo existe, e o resultado é um número negativo, né? Agora, olhar aquele 64 elevado a 1 terço. 64 elevado a 1 terço é a raiz cúbica de 64, que é 4. Mesma coisa, se a gente não sabe a raiz cúbica de cor, a gente faz a decomposição em fatores primos. Tá? A raiz cúbica de menos 27 é menos 3. 4 elevado a 1 meio vira a raiz quadrada de 4, que é 2. 81 elevado a 1 quarto vai virar a raiz quarta de 81, que é igual a 3. Ora, 3 elevado a menos 2 é 1 sobre 3 na 2. Portanto, 1 nono. 2 elevado a menos 3 é 1 sobre 2 na 3, que é 1 oitavo. E aqui, bom, ainda faltou 3 na 0. 3 na 0 todos sabemos que é igual a 1. Então, printa esses valores aqui. Até aqui não tem nada demais, isso aqui é tudo aquela parte de calcular a raiz, né? Agora a gente vai substituir os valorzinhos ali na conta. Bom, a gente começa abrindo essas chaves gigantes aí. Nem sei que tamanho devia fazer isso. Raiz cúbica de menos 729. A gente viu que é menos 9. Vezes. Abre os colchetes. Abre parênteses. Aí a gente vai ter a fração aí, né? No numerador, 64 elevado a 1 terço, a gente viu que era 4. No denominador, raiz cúbica de menos 27, menos 3. No denominador, 4 elevado a 1 meio é 2. 81 elevado a 1 quarto era 3. Menos. Aí aqui a gente vai ter o 3 elevado a menos 2, que é 1 nono, sobre 2 elevado a menos 3, 1 oitavo. Isso tudo vezes 1. Fecha colchetes e fecha parênteses. E fecha as chaves, aliás. Então a gente pegou aquilo que a gente calculou separadamente e substituiu no lugar certinho aqui. Primeira coisa que eu preciso comentar. Essas chaves aqui, elas não estão servindo a algum propósito de separar uma coisa importante na conta. Então a gente já pode tirar elas. Então aqui a gente vai ter menos 9. E aí a gente tem o colchete 4 sobre menos 3 dividido por 2 sobre 3. É divisão de frações. Eu vou escrever a primeira. Menos 4 sobre 3. Porque esse menos aqui do denominador deixa a fração inteira negativa. Como é mais 4 sobre menos 3, a fração é negativa. Multiplicado pelo inverso da segunda, 3 sobre 2. Menos. Aqui mesma coisa, a gente mantém a primeira. Ah, escrevi errado aqui, ó. Não é 1 sobre 2, não. Aqui é 1 sobre 9, né? Quero 13 elevado a menos 2. Menos 1 nono multiplicado por inverso da segunda, 8 sobre 1. Isso aqui está entre parênteses, né? Mas seria esse parêntese multiplicado por 1. E a gente sabe que multiplicado por 1 vai só manter o próprio número. Tá? Então, por isso eu já nem vou escrever esse parêntese aqui e vezes 1. Vou apagando esse menos junto.
Então aquela conta monstruosa acaba virando isso aqui, ó. A gente tem menos 9 vezes. Olha só que interessante. Esse 3 simplifica com esse 3, fica 1 e fica 1. Esse 4 simplifica com esse 2, fica 1 aqui e fica 2. Então, nessa primeira multiplicação vai ficar somente menos 2. E aqui 1 vezes 8 é 8 e 9 vezes 1 é 9, né? A gente poderia, inclusive, distribuir esse menos 9 no colchete já, mas aqui a gente vai resolver ali dentro como manda o figurino. Menos 9 multiplicado por... Aqui é aquele esquema de sempre. A gente faz 9 vezes menos 2, menos 18. E menos 18 menos 8 vai ficar menos 26. Menos 26 nonos. Ok? Negativo multiplicado com negativo vai ficar positivo. E esse 9 aqui a gente vai poder simplificar com aquele 9. Essa expressão inteira é igual a 26. Então aí a gente tem gabarito na letra é positivo e múltiplo de 2. Letra C.